com a sua presença. E eu passaria agora a palavra ao professor Raul Ferreira, agradecendo, professor, pelo gesto de fazer uma apresentação em português. Não era necessário, né, mas estamos muito honrados com a sua presença e ansiosos por escutá-lo. Obrigado, professor. Muitas graças. Bueno, muy buenas noches a todos. Boa noite a todos. Estoy muy honrado de estar Eu aquí. estou muito honrado de estar aqui. Autoridades, Autoridades, cidadãos y especialmente al e principalmente ao professor doutor Gilmar Ferreira Mendes, que teve a delicadeza de me convidar. Também aos colegas que me acompanham nesse painel. Em sinal de reciprocidade em direção a essa cooperação entre Brasil e Argentina, eu preparei uma apresentação que vou ler em português, mas é evidente que não se trata da minha língua materna, de modo que, de antemão, gostaria de pedir-lhes uma absolvição. Ao começar, existe aqui uma epígrafe que é uma citação de Dante, que eu remeto ao final. Bom, começamos a matéria então. O título, A Sociedade Aberta dos Intérpretes da Constituição no século XXI, uma homenagem a Peter Eberle. Epígrafe. Ô Virgílio, você é aquela fonte do rio caudal de onde brota a eloquência? O Dante, Divina Comédia, Inferno 1, Preliminar. É uma grande honra para mim participar desse diálogo científico. Pela merecida homenagem a Peter Heberle, o jurista universal que incidentalmente era nosso amigo incondicional. Dividirei a palestra em três partes. Na primeira delas, abordo umas palavras, a sociedade aberta e seus inimigos, concebida por Karl Popper en 1945. Na segunda parte, abordarei as características elementares que Peter Heberle apresentou sobre a atividade interpretativa constitucional em 1975, original e pioneiramente a partir do desenvolvimento popperiano. Por fim, na terceira parte, direi algumas palavras sobre a sociedade aberta no contexto constitucional, porque a Constituição aberta é a obra-prima da sociedade aberta. Primeira parte, uma sociedade aberta. Existem ideias que são imbatíveis, em particular quando a sobriedade e o rigor científico são formulados de modo completo em poucas palavras. Uma dessas ideias é a sociedade aberta de Popper. Quotation marks, dijo Popper. Se quisermos continuar sendo humanos, então só haverá um caminho, o da sociedade aberta. Devemos prosseguir rumo ao desconhecido, ao incerto e ao instável, servindo-nos da razão de que dispomos para obter a segurança e a liberdade a que aspiramos. Fim da cita. Segunda parte. A perspectiva de Heberle sobre a atividade interpretativa constitucional. Para Peter Heberle, o documento constitucional significa a ordem jurídica fundamental do Estado da sociedade. Vejamos, então, agora, o aporte heberliano para interpretar esa Constitución. El texto fue publicado en 1975, a versão en lengua portuguesa aquí utilizada, fue publicada en 1997 con traducción magistral de Gilmar Ferreira Mendes. A influencia de Popper sobre a tese de Heberle é notável. A adoção de seu racionalismo crítico, o conceito de ciência, sua teoria democrática liberal e pluralista, que se baseia no postulado dos poderes separados. Assim, para Heberle, a tarefa principal consiste, em geral, em desenvolver, a partir da teoria e da prática constitucional, a teoria da ciência de Popper, incorporando a teoria democrática e, ao mesmo tempo, a teoria normativa e interpretativa em particular. O autor começou seu texto com uma observação radical e genuína. Afirmou que a hermenêutica constitucional havia levantado até ali dois questionamentos. Relacionado com funções objetivos e outro relacionado com os métodos. E assim
foi estabelecido um precioso ponto de partida. Segundo Heberle, descuidou-se do problema do relacionamento sistemático com um terceiro ponto, inédito, o dos participantes da atividade interpretativa constitucional, como recién acaba de mencionar el colega, el doctor Benjamin. Sua tese nos processos de interpretação constitucional estão potencialmente inseridos todos os órgãos estatais, todos os poderes, todos públicos, todos ciudadanos e grupos. Não é números clausus dos intérpretes constitucional. La Constitución pertenece a todos ou não pertenece a nadie. Uma tabela provisória dos participantes da interpretação constitucional. 1. As funções estatais. 2. Os participantes não necessariamente estatais. 3. A publicidade democrática, pluralista o processo político. 4. A teoria democrática del direito constitucional. Terceira parte. O inimigo interno da Constituição. A lei fundamental é um artefacto que possui até 4 corpos. Sua composição, suas garantias, sua estrutura democrática. Uma sociedade aberta se comporta como ambiente, o meio circundante, o quarto corpo, ou seja, a própria periferia do sistema da Constituição democrática do tipo de Estado configurado por uma lei fundamental que procuraria uma determinada paz relativa na comunidade. As sociedades abertas atualmente enfrentam um desafio colossal. A tolerância em relação aos intolerantes. A decisão em relação àqueles que, graças ao método democrático, agem contra ela e se constituem em seus predadores, a quem nos apelide de inimigos da democracia constitucional, com todos os riscos que isso envolve. A Constituição institui um sistema de princípios e regras para uma sociedade aberta do tipo de Estado democrático de direito. Esse arranjo normativo pode ser mais ou menos eficaz. Assim, no âmbito dos processos políticos públicos ordenados, a Constituição pode assumir uma dupla fase. Seu cumprimento é também uma dose muito importante de antinormatividade produzida basicamente por seu descumprimento manifiesto. Essa ineficácia pode assumir diferentes graus, inclusive exasperantes. No entanto, há uma terceira instância, que já não será a dupla fase da Constituição, em que as práticas efetivas se eletrizam ou paralisam sua estrutura. Refiro-me a outra hipótese, a ruína do edifício jurídico, que resultará na demolição do processo democrático de uma sociedade aberta, seu colapso. De fato, do ponto de vista da teoria da Constituição, é necessário distinguir adequadamente os estados de coisas, mesmo os inconstitucionais. No entanto, o enterro da Constituição democrática, com consequente queda da sociedade aberta que lhe serve de ambiente, se apresenta como uma situação dificilíssima. Essas pessoas hostis não se interessam por uma dupla fase da Constituição. Sua utilidade pode ser comparada àqueles malditos impostores que lutam contra a juridicidade estatal. Um monstro que corroe o interior do edifício estatal para provocar sua queda. Se o Estado cair, cairá seu fundamento, a Constituição. Essa espécie de gente tem um objetivo: alcançar a totalidade de poder público, com poderes extraordinários, em total desprezo pelo direito e pela racionalidade. O inimigo busca o estabelecimento da ilegalidade, anarquia, a instauração de uma luta de todos contra todos, na qual prevaleceria talvez o mais forte, após desintegrar as sociedades e suas instituições. Tenho de aceitar os riscos inerentes a teorizar sobre a existência de um inimigo interno, porque isso implica cair numa bipolaridade de funcionamento complexo e de solucionamento mais difícil ainda. O sistema constitucional, ao estruturar todos os seus processos políticos por meio do princípio democrático, também se concibe como o sistema que organiza e ordena a tolerância. A lei fundamental, portanto, é uma regra que ordena e tenta harmonizar a tolerância na comunidade. Certamente, admitir a existência de um inimigo interno seria intolerante para uma democracia constitucional tolerante. Ou seja,
destruiría seus próprios alicerces. Em outras palavras, a categoria jurídica de inimigo interno deve ser sempre estranha ao Estado constitucional de direito e só pode ser admitida na regulamentação do direito de guerra e com suas limitações impostas por el direito internacional de los derechos humanos em virtude de que essas regras não privam o inimigo bélico interno da condição de pessoa. Portanto, a concepção de um inimigo só se liga ao Estado absoluto, antidemocrático e autoritário, exatamente ao contrário de uma racionalização crítica como aquí se postula para un Estado de Derecho constitucional. En suma, a aceitación de bipolaridad de amigo o enemigo levaría a teoría da Constitución a seu colapso, porque distinguir entre ciudadanos e inimigos en algún lugar tem que negar ou limitar a condição dos direitos da personalidade dos segundos. Nesse caminho, o Estado constitucional cortará el propio tronco de su árbol, que se apoya sobre el reconocimiento da unidade inmarcesible e da dignidade da pessoa humana, con a división o ejercicio racional o controlado de la emana como implicación o consecuencia soberana. Diante de esos peligros, a regla debe ser a tolerancia, mesmo con los intolerantes, a pesar de que con certeza ellos tentarán colocar en riesgo a liberdade, a igualdade e a solidariedade da comunidade. Se chegasse o caso fatal, temerário e remoto de que os intolerantes, em suas tarefas ilimitadas, absolutas e irracionais, tentassem quebrar ou quebrassem com seu comportamento o sistema normativo, a própria existência do princípio democrático tendría que administrar respuesta y dar solución inmediata pela vía aplicativa da orden jurídica vigente para isolar o inimigo. Una constitución que canaliza y garante a democracia debería providenciar a defensa da orden instituida y por fin a una intolerancia tan limitada cuanto irresistible y absoluta para garantir la coexistencia pacífica dos tolerantes y dos intolerantes que no se inclinan para su ruptura manifiesta y violenta. Epílogo. Agora, volto à leitura e o olhar para o verso dantesco que já na epígrafe desta dissertação. ¿Es tú aquele Virgilio, aquela fonte de onde brota o caudal de elocuência? A resposta a essa pergunta no âmbito do constitucionalismo moderno encontra-se nas inercias, as inércias de dois grandes pensadores. As idealidades da sociedade aberta de Popper inspiraram em Peter Heberle uma nova fonte de eloquência para o direito. Essa fonte não é outra senão o processo inesgotável e democrático de crítica racional que ambos os autores nos legaram. No século XXI, en la sociedad aberta de intérpretes que reside, en última instancia, a elocuencia de una constitución viva y democrática, como tiene Brasil desde 1988. A contribución de Peter Heberle es uno de los mayores contributos para a democratización da hermenéutica constitucional. Além disso, ao reforçar o pluralismo, ela se torna espada e escudo contra cualquier forma de autocracia. Uma constitución, especialmente en América do Sul, precisa regular tudo o que for regulable e seus agentes, especialmente os servidores públicos, devem observar os mandamentos constitucionais idôneamente. Uma constituição aberta para uma sociedade aberta, inequívocamente orientada para constitucionalismo de liberdade, da justiça igualitária, de inspiração social, como enseñara el maestro Paulo Bonavides. No entanto, debe-se admitir que muitas vezes aquilo que foi regulamentado poderia permanecer imune ao efeito das regras, razão pela qual a Constituição assumiria uma dupla fase tão penosa e preocupante. Resta finalmente, no âmbito da sociedade aberta, a tolerância para com os intolerantes e o grande debate em voga sobre o que fazer, como proceder, quando esse intolerante se torna inimigo, e quer, sem rodeios, esvaziar a força normativa da Constituição e, com isso, quebrar o princípio da paz comunitária. O Estado constitucional de direito baseia-se na supremacia constitucional e no desenvolvimento do princípio da legalidade, razão pela qual um abandono mesmo que é parcial de tal fim
ou enviaria para o domínio do vale tudo. Além disso, se a Constituição aberta se assemelhasse ou adotasse o processo tentado pelo inimigo, nesse afastamento, perderia para sempre a maior propriedade de sua possível existência, a força da razão. E fracassaria com estrondo na medida em que se rebaixaria a pura força da irracionalidade. Por fim, algo mais do que um consolo e esperança. Toda autoridade usurpada da soberania do povo será ineficaz se seus autos nulos, como pontificou Juan Bautista Alberdi en 1852 en su proyecto de Constitución para Argentina, porque quebrada ficaría a cadea de validez no Estado Democrático de Derecho. En conclusión, la Constitución es una lengua de la razón o no será nada. Muito obrigado por la atención.